Galera, aqui ó, vamos ver então a adição de vetores. Ó. Primeiro, método do polígono regular, que é mais simples. Imagina que eu tenho aqui um objeto em que atuam duas forças e eu quero saber a soma das duas. Ou a gente poderia chamar essa soma de força resultante. Uma força que equivale às duas juntas. Olha só, né? Quando a gente for achar o resultante, a gente já sabe antes que essa resultante tem que apontar para a direita e para baixo. Concorda com o Zeca? Se eu tenho uma força que aponta para a direita e uma força que aponta para baixo, a resultante dessas duas ó, tem que ser uma força que puxa ao mesmo tempo para a direita e para baixo. Como é que se usa esse método? Esse método é simples, né? Basta a gente pegar ó, e redesenhar as forças. A gente vai pegar e vai desenhar novamente o F1, mantendo ó, módulo, tamanho, direção e sentido. Igualzinho. Ó. E no lugar que termina o F1, ó, na ponta de F1, a gente vai colocar a origem de F2. A gente vai arrastar F2 e desenhar ele aqui de novo. Beleza? Sempre colocando ó, o bico de um na origem de outro. Ou no popular, o bico de um na bunda do outro. Tá legal? Só fazer isso desenho os dois, coloca o bico de um na bunda do outro. Depois que tu desenhasse todos os vetores que tu está somando, ó, tu vai achar a resultante. A resultante vai ser a reta que fecha a figura. Ó. Olha só. A resultante ó, é a reta que fecha a figura, que vai da origem do primeiro até a ponta do último. Essa daqui vai ser a força resultante, que equivale às duas juntas. Percebe? Quando a gente soma, ó, a gente põe o bico de um na bunda do outro. A resultante vai ser a única que fica bunda com bunda e bico com bico. Tudo bem? Beleza? Então a resultante ó, vai ser uma força que faz a mesma coisa que essas duas juntas. Tudo bem? Já que se tiver três forças, mesmo esquema, quer ver? Ó? Se o cara tiver três forças, ó, como é que a gente acha a resultante? Desenha a primeira. Ó. No bico da primeira põe a bunda da segunda. Ó. Bunda da segunda. Ó. E desenha a segunda. Igualzinho. Ó. Mesmo módulo, mesma direção e sentido. Só vai transportar ela para colocar um atrás do outro. E no bico da segunda a gente põe a bunda da terceira. Pronto. E depois a gente fecha a figura. Quando a gente fechar aqui, ó, a gente vai ter a resultante. Uma força que equivale às três juntas. Beleza? Essa força ó, substitui as três. Certo? Zeca, sempre tem que botar F1, F2, F3. Na verdade, a ordem não importa. Ó. Se a gente trocar a ordem, ó, botar aqui, ó, primeiro F2, depois F3 e por último F1, ó, a resultante vai dar igualzinha de antes. É ou não é? Volta um pouquinho e vê como é que era a resultante antes. Ó. A resultante vai ser exatamente a mesma. Então esse método é simples, né? Para o cara somar forças, basta desenhar uma atrás da outra e depois fechar a figura. O problema desse método é que não dá de calcular diretamente a resultante. Não tem uma fórmula para a gente calcular. A não ser que a gente use artifício de geometria, né? Faça um desenho aqui e tal e tente descobrir quanto que vale a resultante. Já que se por acaso eu desenhar as três forças e fechar a figura, não sobrar nenhum espacinho para ligar a bunda do primeiro com o bico do último. Galera, se não sobrar nenhum espacinho, é porque a resultante vale zero. Já que isso aí funciona mesmo, vamos ver aqui ó, uma experiênciazinha. Não de verdade, né? Vamos imaginar aqui uma situação. Imagina Paris, Torre Eiffel, e o Danny Boy foi conhecer Paris com o seu namorado Tonhão. Isso, era o sonho dele, ver a torre, né? Beleza? Deve estar por aqui assim, ó, e vai dar uma volta ao redor do quarteirão. Então ele primeiro sai desse ponto, se desloca 450 metros para a direita, certo? Depois ele se desloca 470 metros, no meu desenho aqui, ó, para baixo. E por fim, ele se desloca de novo 450 metros para a esquerda. Percebe, ó, que se eu desenhar os sucessivos deslocamentos do Danny Boy, ó, deslocamento 1, deslocamento 2, deslocamento 3, os vetores ficam bico de um na bunda do outro. E agora eu quero saber o meu deslocamento total. Quem já viu aula de cinemática sabe, né? Deslocamento é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza? Menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Cara, a menor distância entre dois pontos é dado por uma reta. Beleza? Então o deslocamento total vai ser a reta que liga o ponto de partida
ao ponto de chegada. Uma perguntinha, só uma perguntinha. Se vocês fossem desenhar o vetor que me representa o deslocamento total, vocês iam desenhar esse vetor apontando para o ponto de partida ou apontando para o ponto de chegada? Hein? Eu quero um vetor que represente quanto eu desloquei. Eu saí de A, fui até B. Esse meu vetor apontaria para A ou apontaria para B? Óbvio que para B, né? Indicando o lugar para onde eu fui. Então o deslocamento total, ó, é uma reta que liga o ponto de partida ao ponto de chegada e aponta para o ponto que eu cheguei. Percebe que o total é o único que fica, ó, bunda com bunda e bico com bico. E ele sempre fecha a figura. Galera, pode ter 100 vetores. Você vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode passar por cima, que nem um exemplo que a gente viu. Pode um passar por cima do outro. E no final só vai ligar a bunda do primeiro com o bico do último. Vamos ver uns exemplos aqui? Galera, exemplo 1. Dados vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula representa o lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Então aqui, ó, tem questões que te dão um quadriculado para ter uma maneira de calcular quanto que dá a resultante, já que não tem uma fórmula. Qual é o segredo? Ó? Pega os vetores, ó, na ordem que quiser e coloca todos eles, ó, bico de um na bunda do outro, usando o quadriculado. Ó. Pega o A, ó, arrasta até encostar aqui, ó, no bico de C. Beleza? Mantém, ó, a quantidade de quadradinhos que ele tinha. Deixa eu voltar, ó. Tinha 3 quadradinhos para a esquerda. Desenha ele aqui de novo, não vai conseguir arrastar, vai ter que desenhar, né? 3 quadradinhos para a esquerda. Daí no bico de A, tu vai lá e coloca, ó, a bunda de B. Vamos para essa flechinha do B, tinha que ficar ali em cima. Tudo bem. Galera, ó, desenhou, ó, os 3 bicos de um na bunda do outro. A distância entre a origem do primeiro e o bico do último, ó, vai te dar a resultante, ó. Esse quadradinho aqui, ó, que fecha a figura, vai ser a resultante. Percebe que ele ficou com um quadradinho só, né? Se ele ficou com um quadradinho só, é porque essa resultante tem uma unidade. E acabou, Zeca? Não, só isso. Só redesenhar utilizando o quadriculado que ele deu e depois ver, ó, pelos quadradinhos, ó, sem fórmula, pelos quadradinhos, qual é o tamanho da resultante. Claro que tem uma situação, ó, que pode complicar um pouquinho, olha só. Nesses dois aqui a gente tem a mesma situação, ó. A, B, C, eu quero saber a resultante. Vou colocar bico de um na bunda do outro. Então, move o A, pan, no bico do C, move o B no bico do A, e a reta que fecha essa figura aqui, ó, da bunda do primeiro até o bico do último, é que vai ser a resultante. Vai? Resultante. Tudo bem? Essa flecha está fazendo ali, né? Então, a resultante. Será eu, flecha. Beleza? A resultante. Agora, ó, a resultante, infelizmente, não ficou que nem a outra, né? Direto em cima do pontilhado, ela ficou inclinada. Como é que a gente vai medir essa resultante? Bem, eu quero saber o tamanho dela, né? Esquece os vetores que eu já desenhei. O A, B e o C. Tá? Esquece eles. Sobrou aqui só a resultante. Eu quero saber o tamanho dessa reta aqui, ó. Beleza? Para isso, de novo, eu vou usar os quadriculados. Como, Zeca? Eu vou tentar, com os quadriculados, montar um triângulo retângulo. Porque triângulo retângulo a gente sabe calcular, né? A gente usa o teorema de Pitágoras e mata tudo. Então, eu vou pegar esse quadriculado aqui, ó. Vou traçar duas retas aqui, uma, duas, e fechar com ele um triângulo retângulo. Sempre que a resultante der inclinada, uso o quadriculado e fecho um triângulo retângulo. Olha só, esse lado aqui tem 4. Esse lado aqui tem 3. Então a resultante vai ter que tamanho? Perfeito, 9, né? Como isso é? Triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Não esquece que os catetos formam entre si um ângulo de quanto? 90 graus. Então vai dar que resultante é igual ao quadrado, né? 9 mais 16. Resultante vai ser raiz quadrada de 25, que dá 5 unidades de medida. Será que eu não entendi que unidade é essa? Ele está falando simplesmente, ó, que é uma unidade qualquer. Pode ser metro, pode ser newton, pode ser metros por segundo. Aquele vetor representa uma grandeza física e tem uma determinada unidade. E a tua resposta vai ter a mesma unidade.